Boa noite, eu me chamo Flávio, moro em Guapira, uma comunidade que fica perto de São Felipe, no estado da Bahia. Nasci e me criei aqui, e vivo da roça, até porque tudo fica um pouco distante, já que a cidade mais próxima fica a uns 50 quilômetros. E por conta disso desenvolvi com meu pai e meus tios duas profissões, a de lavrador e a de pedreiro. Porém, vivo mais como lavrador, pois eu tenho um roçado e alguns animais para consumo próprio mesmo. Pois bem, há muitos anos atrás, enquanto eu estava fazendo o serviço em uma cidade próximo daqui, vi uma criatura que muitos dizem não existir, ou que só acreditam vendo. Eu vi um lobisomem. Tudo aconteceu na década de 80. Quando eu ainda era bem jovem. Aqui onde moro tinha uns homens que estavam contratando servente para trabalhar numa obra de uma cidade próximo daqui. O salário era bom, eles ainda pagavam o almoço. O único problema era me deslocar todo dia para lá. Era uma viagem de quase 1h30, tanto de ida como na volta. E por isso, eu sempre tinha que sair de casa às 5 da manhã. E só voltar às 8 da noite. Isso era muito cansativo. Foi então que tive a ideia de começar a dormir na obra. Até porque, além de mim, ia ter o segurança de lá. E não seria tão perigoso para mim. Só que troquei um problema por outro. Pois aquela obra era visitada quase toda noite por um lobisomem. Essa obra em que eu estava trabalhando era um prédio de mais ou menos 9 andares. E ficava bem no início da cidade. Por causa disso, de todos os lados era só mato. E quando resolvi começar a dormir lá, a obra ainda estava pelo começo. Só tínhamos feito a fundação e cercado o local com madeira, para que ninguém roubasse as coisas. Mas até que tudo estava indo bem rápido. Pois bem, falei com o engenheiro que me permitiu dormir na obra, contando que eu não roubasse nada, claro. Fiquei contente com a decisão dele, mas foi logo na primeira noite de sono que percebi o quão macabro era o lugar. Eram as 5 da tarde depois do expediente de trabalho, que fui e armei minha rede numa árvore que tinha próximo do portão de entrada, onde os homens descansavam depois do almoço. E assim que armei minha rede, fui logo atrás de uma marmita que vendia ali próximo, para poder jantar. E assim que voltei, o segurança da obra estava bem perto da minha rede e parecia me esperar. Eu fiquei com um pouco de medo e achava que ele iria brigar, por eu ainda estar ali. Foi então que cheguei perto e o segurança falou: "Boa tarde, moço. O senhor vai dormir aqui?" Eu ainda com medo respondi ele: "Vou sim, senhor, mas eu pedi ao engenheiro e ele deixou. Se tiver algum problema eu posso ir embora." O homem me olhou e falou o seguinte: "Não é isso não. É que quero lhe avisar para armar a rede mais no alto da árvore ou procurar um lugar mais protegido, porque aqui é perigoso e ainda tem um bicho que toda noite entra na obra." Eu, já curioso com aquilo que ele me disse, perguntei: "Mas que bicho é esse que o senhor está falando?" Ele, num tom sério, foi falando: "Desde que a obra começou, que tem um bicho que invade aqui, quebra os materiais da construção e logo depois vai embora. Quando vi aquilo pela primeira vez, nem acreditei, porque o bicho parecia um cachorro, só que era muito grande para ser um, além de feder a carniça. Se eu fosse tu, não confiava não, pois o bicho é muito grande." Como era a minha primeira noite ali, desconfiei daquela história, até porque ele podia estar querendo me fazer medo, para eu não ficar ali, pois se esse bicho tivesse mesmo aparecendo, acho que aquele segurança não teria coragem de ainda estar trabalhando ali. Foi então que me despedi do homem e comi a minha marmita. Depois fiquei descansando com a rede baixa. Ainda umas horas da noite o segurança veio até mim e me pediu para subir a rede, mas mesmo assim não subi.
Fiquei dormindo daquele jeito mesmo por uns 2 dias, e nada do tal lobisomem aparecer. Mas na terceira noite, que era de lua cheia, aquele demônio apareceu. E não sei se foi sorte ou sexto sentido, pois se eu tivesse dormindo na hora que o bicho apareceu, com certeza ele teria me atacado. Tudo aconteceu numa noite de lua cheia. Estava bem claro e dava para ver bem a região. E assim como todo dia, conversei um pouco com o segurança. Logo depois fui para minha rede dormir, e ele sempre avisando para aumentar a altura da rede. Mas eu achava que aquilo não iria aparecer. Foi então que dormi. O tempo passou e já era por volta de umas 12 ou 1 da madrugada, quando me acordei para poder fazer xixi. Fui até perto de uma vala e fiquei ali me aliviando e admirando o silêncio do lugar. Enquanto fazia xixi, percebi uma coisa bem grande pular para dentro da obra. Só que aquilo estava do outro lado, a cerca de uns 30 metros de distância de mim. Na hora em que vi aquilo, já gelei de medo, pois parecia ser de fato um lobisomem. Foi aí que decidi subir numa árvore que tinha perto de mim, pois se eu fosse para minha rede, o bicho iria me ver. Lentamente subi na árvore e me escondi entre as folhas, e logo comecei a escutar aquilo bater e quebrar algumas coisas na construção. Aquela besta batia ferozmente em tudo, fazendo barulho muito alto, e o segurança nem dava notícia. Talvez ele também estivesse escondido assim como eu, e até aquele momento não tinha visto aquele bicho direito, somente de longe. E foi quando ele saiu da fundação que o vi bem de perto, e tive a certeza de que lobisomens existem. Ele era grande e muito peludo, se movia de um jeito estranho e parecia estar sempre olhando para o chão, como um porco. E percebi também 2 coisas descomunais: suas orelhas e pernas, pois eram muito grandes. Aquele bicho era mistura de cachorro, porco e gente, uma coisa muito feia. Esse bicho ficou rodando por ali, até aí onde minha rede estava, e ele a rasgou com muita raiva. Depois foi até o carro do segurança, mas não viu nada por ali, e continuou andando. Depois começou a cheirar o ar, mas para minha sorte não conseguiu sentir meu cheiro. Foi então que aquela aberração foi andando até perto da mureta de madeira, ficou de pé e pulou sobre ela com muita facilidade. Quando aquele bicho foi embora, eu agradeci a Deus por ele não ter me visto, e nem o segurança. Depois daquela aparição, ele não voltou aquela noite. Mas mesmo assim fiquei lá em cima da árvore, e pensando comigo, que se eu ainda estivesse dormindo na rede, com certeza ele teria me atacado, sem hesitar. Pela manhã desci da árvore e vi o segurança sair do seu carro. Fui conversar com ele, que me contou que tinha passado a noite ali, e ficou frente a frente com o bicho. Ele, me vendo com a cara de assustado, só me disse: "Eu te avisei, não avisei? Vi quando tu se levantou e depois correu para a árvore. Também vi aquele bicho chegar perto daqui. E se ele tivesse te atacado, eu iria atirar. Sorte tua que o bicho não foi até aquela árvore." Apesar do medo, nem lembrava que o guarda poderia atirar naquele bicho. Mas pelo tamanho daquela coisa, eu acho que ele não sentiria os tiros. Bom, conversei com o segurança e ele me disse que não havia contado a ninguém desse ocorrido, já que o lobisomem podia ser alguém da obra, e aquele ser poderia ir atrás de alguém da sua família, e me pediu para fazer o mesmo, não contar a ninguém, pois não era coincidência aquele lobisomem ir quase toda noite destruir as coisas da obra. Era quase certeza ele ser alguém que trabalhava ali. Então foi isso que fiz, e não contei essa história para as pessoas da obra, somente para familiares e amigos próximos, meses depois. E depois desse dia, não tive coragem de dormir mais nenhuma noite ali, e ia para casa todo santo dia. Fiquei admirado com segurança, que mesmo sabendo que o lobisomem aparecia naquele lugar, continuava a trabalhar ali.
Bem, foram vários meses até a obra ser concluída pela nossa parte. O segurança sempre me dava alguma notícia daquele bicho pela manhã. Eram aparições rápidas, mas que ficaram em nossas mentes para sempre. Até hoje escuto histórias de lobisomens. Sei que esses seres são reais e que vivem escondidos na mata, só à espera de um desavisado. Olá, eu me chamo Cláudio, moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mas não sou natural daqui, pois vim para cá alguns anos atrás, por conta de um emprego melhor que consegui aqui. Mas antes eu exercia uma outra função, lá na minha cidade natal, que era como vigia escolar, onde eu trabalhava das 6 da noite até as 6 da manhã. Foram 7 longos anos nesse meu emprego, e só saí depois que consegui um outro melhor. Pois bem, nesses 7 anos vi muita coisa sinistra nesse colégio em que eu trabalhava. Vi portas se baterem, passos nos corredores, risos de pessoas, mas disso eu não tinha medo, pois para mim aquilo tudo era do além e não tinha como me fazer mal. Mas um dia apareceu uma criatura dentro daquele colégio e que até hoje me causa pesadelos. Tudo começou em 1998, ano em que comecei a substituir meu pai no seu trabalho, que era como vigia escolar. No início eu ficava das 6 da manhã até as 6 da noite. Era bem puxado, mas pagavam bem. Fiquei alguns meses substituindo meu pai, até o diretor do colégio me ofereceu uma vaga para a noite, pois o antigo vigia tinha pedido as contas e estavam precisando de alguém para ficar das 6 da noite até as 6 da manhã. Na mesma hora eu aceitei, pois era carteira assinada e pagavam bem. Eu era jovem e iria ter o dinheiro só para mim. Foi então que iniciei os trabalhos por lá. E estranhei um pouco no início, pois colégios são bonitos durante o dia e você anda por todos os lugares. Mas à noite, a história muda totalmente. É um silêncio total e a escuridão da noite faz o lugar ficar bem sinistro. Essa escola em que eu trabalhava era bem grande, pois tinha ensino fundamental e médio, além de ter uma quadra bem grande. O lugar era bem no início da minha antiga cidade, perto de um matagal, onde as primeiras casas ficavam um pouco longe. E apesar de assustador o lugar do meu trabalho, todo início do mês estava lá o meu salário, e era esse o meu estímulo. Mas depois de 2 anos exercendo aquela função, eu quase desisti de trabalhar. E a causa disso foi uma criatura que parece ter saído do inferno. Era a época de quaresma. Eu estava trabalhando normalmente e nem imaginava que ia ver aquele ser. Mas quem o viu primeiro não fui eu. Foram alguns jovens que sempre vinham jogar bola na quadra da escola. Eles vinham às 8 e só iam embora por volta das 11 horas da noite. Era costume sempre eles virem jogar. Até que numa dessas noites, aquele bicho apareceu e tudo mudou. Era por volta das 10 horas da noite, quando os rapazes desesperados vinham correndo da quadra. Na hora em que vi aquilo já me levantei e fiquei na alerta, pois achava que fosse alguma briga. Foi quando um deles começou a falar. Cláudio, tem um bicho lá de trás da quadra. Ele veio do mato e pulou o muro. E estava em pé. Bora lá pra tu ver. Todos eles diziam isso ao mesmo tempo. Alguns disseram que era um lobisomem, mas eu achava que fosse mentira, pois eles podiam estar querendo me deixar com medo.
Foi então que fui com eles onde o tal bicho tinha aparecido, mas não vi nada. Chequei os corredores e também algumas salas, mas nada daquela criatura. Porém, os rapazes continuavam a falar que viram um bicho e que ele estava de pé. Era todo peludo e bem feio. Uns juraram pela própria vida que aquilo tudo era verdade, mas ainda assim eu pensava que era mentira. E eles nem jogaram mais aquela noite e foram embora com muito medo. Então continuei lá na frente do colégio fazendo o meu serviço. E dias depois desse ocorrido, os rapazes não jogaram bola até tarde da noite e mudaram até o horário. Agora iam das 6 até as 8 da noite. Estranhei muito tudo isso, mas ainda achava que fosse mentira. E como não tinha visto aquilo, continuei despreocupado e fazendo a minha vigília. Mas em uma noite, quase me bati de frente com o macabro lobisomem. E por Deus ele não me viu. Era por volta da meia-noite. Estava no meu posto de trabalho, que era justamente o portão do colégio. Eu ficava sentado em uma cadeira na parte de dentro e de vez em quando fazia rondas pelos corredores. E já devia estar na minha 8ª ronda da noite, quando fui a esse horário para ver se estava tudo tranquilo. E como disse, esse colégio era muito grande, tinha vários corredores. Primeiro eu ia na parte que era mais perto do portão, e logo depois ia até uma parte bem distante, onde só tinham apenas 7 salas de aula, e o muro onde os rapazes viram aquele bicho por lá. Depois desse muro, era somente mato. E eu estava ali, me dirigindo para lá. Foi quando ao longe vi uma coisa pular o muro e ir correndo bem rápido lá para o outro lado, onde eu já tinha passado. Como estava escuro, achei que fosse um ladrão. Peguei meu cacetete e já fiquei na alerta. Mas aquilo não era um ladrão. E se não fosse pela minha intuição, aquilo teria me atacado. Foi então que resolvi ver primeiro se aquele sujeito estava armado, pois até então achava que fosse um ladrão. E entrei numa das salas e não tranquei a porta, pois assim que ele passasse, o derrubaria com um só golpe. E fiquei esperando ele passar pela sala. Foi quando comecei a escutar passos pesados e assustadores, e algo como um cansaço, só que bem alto e mais medonho. E já achando aquilo muito estranho, resolvi olhar pelas entradas de ar da sala. Foi aí que vi uma coisa que até hoje me causa arrepios. Era um bicho que estava a uns 8 metros de mim, e estava de 4, e parecia um cachorro, só que aquilo era bem maior que um, e o tempo todo cheirava o chão como se estivesse procurando algo. O fungado que aquilo fazia também era assustador. Achava que isso era o mais estranho. Foi aí que a criatura ficou de pé, sobre as 2 pernas de trás. Aquilo não era normal, pois suas pernas eram muito grandes e pareciam estar quebradas. Ele era bem maior do que eu. Devia ter mais de 2 metros. E o tempo todo aquilo grunhia e cheirava o ar. Foi então que ele ficou novamente de 4 e foi até onde eu ficava sentado vigiando. Depois passou de novo por mim, e o tempo todo cheirando o ar. Ele, vendo que não tinha ninguém ali, pulou o muro, e logo foi embora. Eu rezei e agradeci a Deus por não ter me batido de frente com aquilo, pois ele estava à minha procura, já que foi diretamente onde eu ficava. E como não me achou por ali, foi embora. Eu fiquei na sala pensando no estranho bicho, e com muito medo no que iria acontecer nos outros dias, pois era a noite que eu trabalhava, e essa era a mesma hora que o bicho aparecia. Eu fiquei ali acordado até amanhecer. Saí da sala e fui lá para frente para entregar a guarda ao meu pai, que notou meu abatimento e perguntou o que tinha acontecido. E contei a ele do ocorrido, e foi então que meu pai me disse que o bicho que vi era um lobisomem, e que em época de quaresma esses bichos aparecem mesmo. O meu pai falou que iria me dar um revólver para quando eu viesse trabalhar, mas que fosse para eu me esconder sempre que o lobisomem aparecesse,
já que nunca se sabe o que eles podem fazer. Então fui para casa e mal dormi aquele dia, pois só conseguia pensar naquele bicho. E em pouco tempo já tinha dado minha hora de voltar para ir trabalhar. E mesmo com medo fui. Toda noite eu me escondia nas salas, embora tivesse armado, pois para mim um simples 38 não derrubaria a coisa que vi. Escutei por várias vezes aquela respiração ofegante pelos corredores. Vi também ele passar correndo diversas vezes, mas que nunca tinha me visto. E foi desse jeito até o fim da quaresma. Depois o bicho nunca mais entrou no colégio. Porém o medo e o trauma ficaram. Sempre que eu via algum barulho, eu já corria para ver o que era. Ou se não, me escondia logo em uma das salas. Mas aquele ser nunca mais apareceu. E agradeci a Deus por tudo. E podem me chamar de medroso por ter feito isso. Mas quando você vê um lobisomem, fica difícil pensar em reagir. Bom, eu trabalhei por mais alguns anos ali, até arrumar um emprego melhor e me mudar de cidade. Mas hoje ainda fico pensando nesse ocorrido. Fiquei por muito tempo sem contar essa história a ninguém, além do meu pai e da minha mãe, pois eles mandaram não falar, pois como aquilo só vinha atrás de mim, com certeza ele me conhecia, e não seria bom falar para as pessoas próximas que eram nas salas que eu me escondia, pois ele poderia invadir e ir direto para me atacar. Porém, eu nunca descobri quem era aquele bicho, e nem o porquê dele estar sempre vindo atrás de mim. Mas por Deus, ele desistiu daquilo e eu segui a minha vida. E se não fosse a minha intuição de entrar na sala naquela noite, eu teria me batido de frente com ele. E como só estava com um simples cacetete, com certeza ele iria tirar minha vida. Olá, Sam. Novamente quem fala é a Jaqueline, aqui de Maranguape. Já lhe enviei o relato do meu pai, e hoje venho contar o caso do meu sogro. Aliás, aconteceu comigo também. Já faz muito tempo desde aquela noite, e julgando por aquilo que assisti e ouvi, acho que a coisa que vi era um lobisomem. Mas deixarei os ouvintes darem a opinião sobre o que de fato era aquilo. Mas isso é de longe o mais assustador, pois eu e meu esposo estávamos dentro de casa. Já o meu sogro ficou frente a frente com o lobisomem. Eu comecei a namorar com meu esposo em 2004. Na época ele morava no interior e eu na cidade. A gente se conheceu na escola. Estamos juntos desde então. Hoje temos nossa casa e vivemos bem aqui na cidade. Mas por um breve período de tempo, fui morar no interior com meus sogros, que tinham um sítio no interior de Maranguape. O meu esposo ajudava seu pai com os afazeres do sítio, e ele dirigia um caminhão que sempre ia deixar frutas lá em Fortaleza, mas só fazia o frete mesmo, já que ali no interior, as coisas que eles plantavam era para consumo próprio. Pois bem, o tempo passou e acabei engravidando do meu primeiro filho. Isso no ano de 2007. Como eu estava grávida e quase casada com meu namorado, a gente decidiu morar numa casa que era dos seus pais, que ficava a cerca de 30 a 40 metros da residência deles. Morar ali era muito bom. Todo dia eu tomava leite da vaca, comia frutas do pé e ainda comia a deliciosa comida da minha sogra, um sabor que nunca tinha provado. A gestação do bebê foi muito tranquila. Os 7 primeiros meses fiquei ali no sítio. Porém, a pedido do meu sogro, ele me mandou ir para a cidade, já que o bebê poderia nascer a qualquer momento, e a distância da cidade poderia dificultar no parto.
Naquelas alturas nem suspeitei de nada, mas ele já estava se prevenindo do lobisomem. Bom, voltei a morar com meus pais e passei o restante da gestação ali. Ainda fiquei mais 5 meses para ficar boa do pós-operatório, que foi quando batizei o meu filho. Após esse tempo, voltei a morar com meu esposo lá no interior. E ao chegar lá, notei de cara a placa de vende-se. Não entendi o motivo daquilo, pois eles sempre gostaram de morar ali. Não fazia sentido, mas o motivo eu logo saberia. Bom, o tempo foi passando e as coisas mudando. Meu esposo já tinha comprado um terreno para a gente fazer a casa em outro lugar, pois como seus pais sairiam dali, não faria sentido a gente continuar no meio do nada, apesar de gostar do lugar. A calma, a paz, só quem já morou em sítio entende do que estou falando. Mas morar afastado de tudo tem seus prós e seus contras. E foi depois daquela noite que passei a temer sítios e fazendas, que podem ser uma beleza durante o dia, mas à noite a história muda totalmente. Não sei que horas eram, mas estava amamentando meu filho na rede. Foi quando do nada ouvi o berro de algo que aparentava estar muito perto. Me arrepiei toda quando ouvi aquilo. Não era cachorro e muito menos raposa. Aparentava ser um animal bem grande. Mas que animal seria, já que tanto tempo morando ali, nunca vi nenhum, a não ser o sonim e as raposas. Foi muito estranho, tanto que bati na rede do meu esposo e falei: tem alguma coisa lá fora. Atordoado, ele me perguntou o motivo do alvoroço, e nem precisei explicar, já que novamente ouvimos outro berro daquela coisa, assim como escutei da primeira vez. Quando meu esposo ouviu aquilo, ele arregalou os olhos e percebeu que o grito vinha da casa dos seus pais. Logo ele se levantou e abriu a porta para curiar, mas rapidamente a fechou e começou a ficar branco que nem papel. Eu perguntei o que ele viu e já iria olhar também. Foi quando ele me disse: não olha, tu vai ficar com medo. Frouxo do jeito que ele era, imaginei ser qualquer animal. Mas quando abro a porta e olho lá na casa do meu sogro, vejo algo grande e preto correndo muito rápido ao redor da casa. Quando vi aquela arrumação, perguntei para o meu esposo o que diacho era aquilo. E em poucas palavras ele me disse: um lobisomem. Então fechei a porta e começamos a rezar. Mas o bicho passou quase a noite inteira daquele jeito, correndo e berrando, só parando de fazer aquilo perto de amanhecer. E de manhãzinha, fomos lá no meu sogro falar do que vimos. E num tom de brincadeira ele nos disse: é o Zé, tem medo não, povo, pois é a mim que ele quer. Lógico que quis saber a história do Zé. Então meu sogro desfez a cara sorridente e ficou sério. E então começou a falar. O Zé foi um ajudante meu, homem trabalhador, mas sumia na segunda e na quarta. Porém, trabalhava todo domingo debaixo do sol quente. Quando eu perguntava pro Zé o que tinha de tão importante nesses dias, ele sempre desmentia. Dizia que tinha afazeres pessoais e que não podia trabalhar. Eu também não reclamava, já que pagava na diária, pois como levo frutas para a fortaleza, todo dia tem alguém para ajudar. Mas o Zé era trabalhador, diferente desses que você dá R$ 20 e some e não quer trabalhar. Eu pensava que ele tinha casa e mulher, mas o Zé morava na rua. Um dia já tarde da noite, andando pelo centro de Maranguape, vi ele dormindo na frente de uma bodega. Eu parei a moto e fiquei conversando com ele um pedaço. Ouvi a história dele e quis ajudá-lo. Essa casa ali onde vocês moram era do Zé. Morou lá por cerca de 1 ano, até eu descobrir seu segredo macabro. O homem tinha casa, dinheiro e podia muito bem arrumar uma mulher para poder construir uma família. Mas nem mandando ele ia. O Zé era que nem passarinho, do trabalho para casa e de casa para o trabalho. E nunca o vi se relacionando com nenhuma mulher. Até desconfiei que ele gostasse de homem,
Porém, não era isso, e descobri do pior jeito o porquê dele nunca querer uma família. Percebi que toda noite, logo depois de anoitecer, o Zé saía de casa e se embrenhava nessa mata que vocês estão vendo. Dali ele não voltava até amanhecer. Eu pensava que era para caçar ou fazer outra coisa, mas nunca o via com espingarda nem nada. Alguma coisa ele ia fazer, só não sabia o que era. Até que um dia decidi esperar, para ver o que o Zé fazia. Então, pouco depois das 6, assim como fazia todo santo dia, vi ele saindo de casa apressado com a vela na mão, e logo se embrenhar na mata bem rápido, e logo vi para perto de uma árvore. Lá ele tirou um papel do bolso e começou a rezar uma oração em línguas estranhas. Não era que nem o Pai Nosso e nem a Ave Maria. Parecia que as palavras estavam embaralhadas. Assim que rezou a oração estranha, o Zé começou a tirar a blusa e nela deu 7 nós. Logo depois tirou a calça e fez a mesma coisa e começou a bolar no chão, se sujando de lama. Vendo a arrumação, eu saí da mata e gritei: "Que serviço é esse, homem? Tu tá ficando doido?" Mas essa foi a pior coisa que pude fazer, pois quando ele se virou e olhou para mim, percebi que seus olhos estavam revirados e brancos que nem papel. Assustado, já fui falando: "Tá doido, homem? Deixa de brincadeira, Zé." Mas nem falei nada depois disso, pois ele começou a roncar que nem um porco e a bolar pelo chão ainda mais rápido. Parecia que alguma força invisível puxava e jogava ele no chão. E só aí que percebi que o Zé já estava virando bicho. Corri para casa e me armei com a espingarda. Pouco depois, assim como ontem, vi ele correndo ao redor da casa. Um demônio aqui na terra. O bicho não ataca, apenas corre e berra daquela forma. Desde então nunca mais vi o Zé. Já o lobisomem, quase todo ano vem me atormentar. Por isso quero ir embora daqui. Enquanto eu viver, não terei sossego, pois o lobisomem quer me pegar. Nem falei nada após ouvir sua história, já que escutei e vi aquela criatura também. Era real. Aquele homem virava bicho de verdade. Bom, foi assustador viver ali após escutar a história do meu sogro. Ainda mais por saber que ele me mandou para a cidade com medo de um possível ataque daquela coisa. Mas assim os anos foram se passando. Assustados, claro. Mas moramos no sítio até 2012, que foi quando fizemos nossa casinha, e fomos morar aqui em Maranguape. Os meus sogros só saíram de lá em 2015, não por terem vendido a terra, mas porque meu sogro faleceu. Só após alguns anos que o lugar foi vendido, e hoje nem sei quem mora lá, mas tenho certeza que já viu e ouviu muita coisa estranha. Boa noite, Sam. Me chamo Jaqueline. Tenho 35 anos e moro em Maranguape, que fica no Ceará. Estou aqui para contar as muitas histórias do meu pai, que na sua vida já viu quase de tudo. Porém, segundo ele mesmo, o que mais lhe deixou com medo foi um lobisomem, que ele viu no acampamento enquanto estava trabalhando em outra cidade. Agora, para não ficar confuso e que ninguém perca nenhum detalhe dessas histórias, contarei esse relato assim como ouvi do meu pai. Ele começa sua história assim. Eu tinha 26 anos na época. Estava casado e tinha 2 filhos. A gente vivia para aquelas bandas do Juazeiro do Norte, lugar em que nasci. A vida na roça era muito difícil. Lembro que um filho meu até faleceu.
Outros 2 tive que dar para uma irmã para que ela cuidasse, mas consegui criar e cuidar de vocês. Mas como disse, as coisas naquele tempo eram difíceis. Trabalhei como caseiro, servente e até de coveiro, que foi a primeira vez que vi coisas estranhas. O cemitério, que era o único da cidade, estava precisando de coveiro, mas era só para tirar as férias do outro que não estava exercendo a função. Como o pessoal achava feio e nenhum rapaz queria trabalhar num cemitério, a vaga estava livre. Eu, que estava precisando de trabalho, fui para trabalhar no cemitério. E até hoje me perguntam se não tinha medo de visagem ou coisas que poderiam acontecer comigo. Medo eu não tinha, mas passei por cada coisa que é difícil acreditar. Um dia, enquanto estava limpando algumas covas, que estavam cheias de caixão velho, eu senti um forte aperto no pescoço, mas que logo parou, pois quando me virei para ver quem estava fazendo a brincadeira de mau gosto, não vi ninguém. E por mais 2 vezes passei por experiências parecidas. Outra vez eu estava deitado na rede escutando um velho rádio, quando ouvi um grito no meio do cemitério, alto e assustador. E foi só uma vez que aquilo aconteceu, mas foi o suficiente para me deixar todo arrepiado. Porém, o mais assustador foi o corpo seco, que até hoje não sei se foi impressão minha ou se aquilo de fato aconteceu. Um certo dia, o coveiro que trabalhava na parte da manhã disse que tinha um corpo desenterrado nos fundos do cemitério. Falou também que o homem, por ter tomado muito remédio em vida, quando faleceu acabou ficando com o corpo seco. Ele disse que dava para ver se eu quisesse, pois logo no outro dia a família ia dar um jeito naquele corpo. E eu, claro que fui ver o corpo seco. Porém, algo estranho aconteceu. Como tinha acabado de chegar para trabalhar, estava bem no final do dia. Eram as 6:30 da tarde, para ser exato. Fui na direção em que o coveiro me indicou e logo encontrei um buraco aberto. E bem ao lado estava o caixão. Agora o corpo não se encontrava no local. Olhei dos lados, dentro do caixão e nada de achar o corpo. Foi quando ouvi pelas minhas costas algo me chamar. Psiu. Sabe quando dá aquele frio na espinha e você não consegue se mexer? Então, foi isso que senti. E não me virei para olhar. Foi quando de novo escutei aquele mesmo chamado. Psiu. Aí já percebi que era coisa do além. Com muito esforço consegui me virar para trás e ao lado da cova a 8 metros de mim, vi a silhueta de uma pessoa, parada e olhando na minha direção. Na mesma hora dei meia volta e saí correndo dali. Lembro que naquela noite eu vi e vi outras vezes aquele corpo seco. Foi assustador. Na manhã seguinte, quando o coveiro veio para trabalhar, fui junto com ele até a cova desse homem. E estava lá, estirado e duro que nem pedra. Seu estado era bem conservado. Até parecia que ele estava vivo. Quando eu falei para o coveiro do que vi durante a noite, ouvi uma história ainda mais estranha. Ele me contou que a filha do homem andava tendo pesadelos com o pai, que em sonho pedia para que seu corpo fosse queimado, para assim ele ter paz. Eu me benzi quando ouvi aquela história e fui para minha casa. Trabalhei naquele cemitério até completar meus 26 anos, que foi quando aquilo aconteceu. Apareceram alguns homens contratando gente para trabalhar fazendo estrada em uma cidade vizinha da nossa. E como eles não pagavam salário e era só contrato, poucos queriam. Mas veja bem, o pagamento era uma saca de feijão, uma de arroz, uma de farinha e carne do sol. Com o salário que eu ganhava, não dava para comprar essas coisas. Por isso preferi ir trabalhar fazendo estrada. Passaria um longo tempo longe da família, mas pelo menos meus filhos teriam o que comer. Eu então peguei o ônibus dessa empresa e segui para onde ficaria trabalhando pelos próximos meses. Lá, como era no meio do nada, tinha algumas barracas improvisadas e lugares onde a gente ficava.
Junto a mim tinha outras pessoas que foram para lá fazer o mesmo que eu. Eu conheci várias pessoas, algumas de outros estados e outras daqui do Ceará mesmo. Porém, tudo que é bom dura pouco. Comecei a notar coisas estranhas. Numa certa manhã, todos foram acordados com os gritos de socorro de uma mulher, que me pareciam que iam e voltavam do lugar em que a gente estava. Era uma assombração que sempre dava para se ouvir. Também ouvíamos assobios longos e agudos. Os homens me falavam que era o caipora, mas sempre achei que era algum engraçadinho que ia lá pro mato fazer coisa errada. Mas foi diferente com o lobisomem, que eu mesmo vi naquela noite. Por a gente estar no meio do nada e raramente ir na cidade para comprar comida, fazíamos ali mesmo a nossa refeição, almoço, janta e café, sendo que quem fazia esse trabalho eram as mulheres que trabalhavam lá, já que muitas iam para se engraçar com os homens. Resumindo, mulheres da vida, que iam chegando e acabavam morando nos barracões improvisados. Ali formou casal, mas também muitas famílias foram destruídas. Eu mesmo nunca cheguei a me engraçar com nenhuma delas, pois tinha respeito e amor pela minha mulher, e fiz mais do que bem, já que aquela criatura era uma daquelas mulheres. Tudo começou quando um homem de nome Severino falou que viu um lobisomem, que estreia correndo e fungando onde a gente estava. Logo outros homens passaram a ver a mesma criatura, mas eu não tinha visto. Até a noite em que um parceiro meu furou o braço do lobisomem. Não era quaresma, não tinha lua cheia, muito menos pagão ali entre nós. Ao menos era isso que eu pensava. E o pessoal continuava vendo o tal bicho, mas ninguém estava levando a sério aquelas coisas. Até aconteceu que eu e meu amigo presenciamos. Numa certa noite me levantei para ir no banheiro, e ao sair notei algo de quatro perto de um dos barracões. Parecia muito com um cachorro, e estava de costas para mim. Chamei o meu amigo que estava perto, e até brinquei dizendo que o lobisomem estava ali. Quando saímos para fora, aquela coisa já estava a poucos metros da gente, e se aproximando bem rápido. Num golpe de sorte, meu amigo tirou a sua faca e mirou na direção daquela criatura, que vinha rápido e acabou sendo acertado pela faca. Com o corte feito, o bicho deu um grito muito alto e animalesco e correu para a mata indo embora. Logo todo mundo se acordou e fomos tentar procurar pela criatura, mas essa já se encontrava longe dali. Fomos dormir e descobrimos algo estranho pela manhã. Assim que amanheceu, as mulheres deram falta de Teresa, uma mulher que estava lá há bastante tempo. Era calada e não se envolvia com ninguém, mas fazia uma comida divinamente bem. E a gente, que não era besta nem nada, procurou nos braços de todo mundo se tinha marca de corte. Dentre os homens e mulheres que estavam ali, ninguém estava cortado. A única que sumiu foi Teresa, e nunca mais foi vista, nem a Teresa e nem o lobisomem. E foi aí que descobrimos quem virava bicho. Não era um dos homens, e sim uma mulher. A fera seria a Teresa. Obrigado, Sam, por contar o relato do meu pai. Em breve estarei enviando o relato do meu sogro, que também viu um lobisomem. Algo que aconteceu aqui em Maranguape. Ele escapou por pouco do ataque da criatura, que a descreveu como sendo um demônio na terra. Uma boa noite a todos e até o próximo relato. Boa noite. Me chamo Arnaldo. Moro em Campinas, que fica em São Paulo. Estou aqui para contar o meu relato. Hoje, graças a Deus, trabalho de carteira assinada.
mas que por muito tempo trabalhei somente com bicos, desde lixeiro até entregador de jornal. Mas enfim, em meio a tantos empregos, eu consegui um com meu amigo, em 2001, como vendedor porta a porta, e o salário era o preço da comissão, de 15% de tudo o que eu vendia. Na época, minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho, e por conta disso eu precisei trabalhar mais, para ter uma grana extra para o nosso filho. E por conta disso eu passava 20 dias trabalhando e apenas 3 em casa. Apesar da distância que eu ficava da minha família, eu gostava do trabalho, pois até aquele presente momento tinha sido o único em que eu fui bem pago. Só que foi justamente nesse meu emprego que eu vi um lobisomem. Como já disse, era 2001. Na época dava para ir e vir de qualquer lugar. Podíamos entrar em qualquer estado ou município, pois digamos que era bem mais fácil do que hoje. E junto a mim trabalhavam mais 4 amigos. A gente viajava de município em município, e às vezes íamos até outros estados, só para vender todo tipo de coisa: brinquedo, remédios, roupas e até produtos de beleza. E a gente até que vendia bem. Só que o nosso único problema era nosso meio de transporte, que era uma Kombi velha, que apesar de ser bem antiga, era o nosso único meio de transporte, mas era mais quente do que uma sauna, e não tínhamos nenhuma segurança dentro dela. Porém, apesar de tudo, era ela que nos levava para tudo quanto era de canto. Mas em uma viagem tudo aquilo mudou. Na época, devia ser março ou começo de abril. Estávamos em um interior daqui de São Paulo, que devia ter uma população máxima de 30 mil habitantes. Um interior mesmo. E até que vendemos bem naquela cidade. Só que as coisas ficavam bem estranhas pela noite. E toda a cidade que a gente passava ficava de 5 a 7 dias. Depois íamos para outro lugar. Mas naquela cidade, a gente não durou nem 2 noites, pois era de madrugada que aquela coisa aparecia. No primeiro dia depois de termos vendido bem, nós paramos a Kombi perto de um descampado e começamos a armar nossas redes em umas árvores que tinham por ali, pois ninguém aguentava ficar dentro da Kombi. Ela era quente demais. Quando terminamos de armar nossas redes, a gente percebeu um sujeito no meio do mato, só nos observando. Mas quando ele percebeu a gente olhando, saiu bem rápido dali. E como nenhum de nós era besta, sempre ficava um acordado com um revólver, para caso de algum ladrão aparecesse e quisesse roubar nossas coisas. Nem ligamos muito para aquele sujeito. Então jantamos umas quentinhas que tínhamos comprado e logo depois fomos dormir. Passou a guarda de um, depois a guarda de outro, e justamente assim que chegou a minha guarda, foi que aquela coisa apareceu. Devia ser umas 3 da manhã. Estava com neblina que não dava para enxergar um palmo na minha frente. Dava para ver um pouco a rede dos outros homens, e a Kombi também, mas a estrada e a cidade, tudo estava tampado com a neblina. E foi nessa hora que comecei a escutar passos pesados que vinham lentamente pela mata, que tinha ali perto do descampado. Eu então me virei e fiquei olhando para o nada, pois tinha muita neblina. Foi quando comecei a perceber uma silhueta se formando. Eu, achando ser algum bêbado ou ladrão, esperei chegar mais perto. Só que à medida que aquilo se aproximava de mim, foi que comecei a sentir um cheiro podre e uma respiração ofegante bem rouca. E só quando aquela coisa estava a mais ou menos 2 metros de mim, foi que vi o que era aquilo. Devia ter mais de 2 metros, pois eu com 1,87 sumi na frente daquilo. Era preto e todo peludo. Tinha uma cara grande e bem feia. Suas pernas também eram grandes como a de um canguru. Pareciam estar viradas para trás. E o fedor daquilo parecia muito com carniça. E continuava vindo em nossa direção. Eu, sem hesitar, peguei o revólver e dei 3 tiros naquilo. Assim que acertou,
Ele deu um urro assustador e saiu correndo berrando. Com os tiros, os homens acordaram e me viram em pé, mas não viram aquela criatura. Eles só escutaram um bicho urrando ao longe. Foi então que meu amigo perguntou: "Tu atirou em que, Arnaldo? Que bicho era aquele?" Eu, ainda sem acreditar no que tinha acabado de ver, só fiquei em silêncio, pois o choque foi grande para mim, já que eu achava que lobisomem só existia nas histórias para assustar crianças. Mas eles são bem reais, e eu tinha acabado de ver um. Só fui tomar ciência das coisas 10 minutos depois. Contei do ocorrido para meus amigos, mas ninguém quis acreditar em mim, mesmo escutando aquilo urrando ao longe. Foi aí que peguei a rede e entrei para dentro da Kombi, pois lá eu achava estar mais seguro. Os homens continuaram lá fora, e aquela besta não voltou mais. Pela manhã virei motivo de chacota, pois estavam dizendo que eu era medroso e que atirei no cachorro achando ser um lobisomem. Só eu sabia que ele era real, e talvez se não tivesse atirado, o bicho teria atacado a gente. Depois daquilo tudo, fomos vender porta a porta, até eu chegar na casa de uma senhora que era de idade, que queria comprar um gel. Nós começamos a conversar sobre várias coisas, e papo vai, papo vem. Eu perguntei o porquê do teto da sala estar todo quebrado. Foi então que ela, bem séria, me respondeu: "Isso daí, meu filho, foi obra de um lobisomem." Na hora que ela me contou aquilo, eu me arrepiei todinho, pois sabia que era real e que não estava ficando louco. Ela disse que aquele bicho havia tentado invadir a sua casa para poder pegar seu neto, que era recém-nascido, mas que fazia tempo que o bicho não rondava pela região. Contou também que ele nunca havia feito nenhuma vítima, apesar de ter tentado invadir 2 casas, sendo uma a daquela senhora. Porém, um bicho ceifou a vida de alguns cachorros de rua. Ela então me disse para tomar muito cuidado, pois ele ia voltar para se vingar, já que ele tinha retornado 3 vezes na casa dela, e só parou depois de levar muito tiro. Nesse momento fiquei com mais medo ainda, pois aquela coisa ia voltar, e eu não tinha como provar para meus amigos que de fato aquilo existia, e que ele ia retornar. Foi então que peguei minhas coisas e saí da casa da senhora, e fui vender porta a porta, mas nervoso pensando quando a noite chegasse. Na minha mente só tinha aquele pressentimento de que algo ruim iria acontecer. E quando chegou a noite, os homens novamente armaram as redes. Só que eu fui para dentro da Kombi e não preguei o olho em nenhum momento aquela noite. As horas então foram se passando, até chegar mais ou menos 2 da madrugada. Foi nessa hora que comecei a escutar os cachorros latindo na rua. Aquilo era um sinal claro de que o lobisomem estava se aproximando cada vez mais da gente. Os latidos saíam ficando cada vez mais perto, até chegar bem próximo da Kombi. Nessa hora só escutei os homens batendo na porta. "Abre a porta, Arnaldo. Tem um bicho vindo pra cá." Então abri a porta e os homens entraram de uma vez. Pedi para fazerem silêncio, e pelo vidro da frente deu para ver aquela coisa lá fora correndo dos cães e olhando pra gente. Nessa hora colocamos balas no revólver e ficamos esperando ele atacar, mas aquilo só ficava rodeando a gente. Foi quando do nada ele se jogou na lateral da Kombi, que foi tão forte que amassou a lataria. Depois o lobisomem se jogou novamente na parte de trás e por fim subiu em cima da Kombi e ficou batendo bem forte. Nessa hora meu amigo atirou 2 vezes naquilo, e assim como na noite anterior, o bicho pulou e saiu urrando, um barulho muito feio e assustador. Era um grunhido de cachorro misturado com roncado de porco e voz de gente, uma coisa muito feia mesmo. Nesse momento meus amigos perceberam que aquilo que disse era real, e o bicho ia atacá-los se eles tivessem continuado lá fora. Depois de tudo, ninguém mais dormiu aquela noite. Ficamos acordados até o amanhecer. E de manhã a gente só tomou café
e logo pegou a estrada. Ninguém queria ver aquela coisa novamente. Eu dei graças a Deus quando estávamos bem longe dali, pois aquela coisa não ia parar até pegar um de nós. E apesar da Kombi ser de ferro, ela não iria aguentar por muito tempo, pois a força que aquilo se jogou nela fez com que a parte de trás ficasse toda amassada. Bom, eu trabalhei por mais de 2 anos naquele emprego e nunca mais vi nada sobrenatural. Após esse dia, nenhum de nós quis dormir fora da Kombi. Sempre que parávamos em algum lugar para dormir, ou íamos para um hotel, ou dormíamos dentro da Kombi. Hoje, sempre que escuto alguém falar que viu um lobisomem, ou que escutou algo estranho durante a noite, eu acredito, pois sei que lobisomem é um bicho feio e bem traiçoeiro. Se eu não tivesse visto ele aquela noite, talvez nem vivo eu estaria. E mesmo tendo se passado muitos anos, ainda tenho pesadelos, com os gritos de horror que o lobisomem deu quando levou os tiros. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.